A gente está vivendo, então, hoje e nesses últimos domingos, uma série muito especial sobre quem? O José do Egito. Eu tenho gostado muito desse personagem, a gente sempre sai com muita vontade de viver nossos sonhos quando a gente fala sobre José. Não tem como não falar de José e não pensar em sonhos. Mas hoje a gente está mais ou menos no meio da sua caminhada, não é isso? E vejam só, a história de José é muito bonita, porque ela é o escravo que se tornou, o que ele se tornou? O governador do Egito, não é isso? É aquela pessoa que começa numa situação pequena, pobre, insignificante e se torna um grande governante. E isso é muito bom de se identificar, porque quem de nós não começou numa situação mais inferior, menor, pequena, e temos a esperança de conseguir chegar nos nossos sonhos, nos nossos alvos, e ir crescendo de forma consistente. Então eu vou pegar um versículo no meio da caminhada do José, certo? Para a gente, apenas um versículo, para a gente começar a nossa reflexão, que diz assim, no Gênesis 39, 20. Olha só o que diz. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão. E com esse versículo você percebe que o sonho do José não estava indo muito bem. Porque ele começou escravo com a perspectiva de se tornar governador do Egito, né? Mas no meio do caminho você percebe que ele está pior do que no começo, ele virou prisioneiro. O escravo ainda não é prisioneiro, o escravo ainda tem uma certa liberdade. Mas o prisioneiro já agora não pode ir para mais canto nenhum e está no calabouço. E aí, amigo, você consegue se identificar com isso. Você tem um sonho muito firme, você tem um propósito muito grande na sua vida, mas há momentos que você olha a sua vida, você está pior do que no começo. Por quê? Porque você teve um momento da sua vida que você prosperou, não foi isso? Você conseguiu o primeiro emprego, às vezes o segundo emprego, conseguiu uma promoção, as pessoas olharam para você como uma grande promessa, um grande desenvolvimento na sua vida, e de repente você estava ali, olhou suas contas, os seus contas a pagar e receber, olhou a sua fatura de casa, olhou suas contas do banco, olhou sua família, olhou sua esposa deitada e você disse, eu acho que é isso, deu certo. Não foi? Tem um momento da sua vida que você já disse assim, deu certo? Eu acho que eu dei certo, ó. Eu tinha tanta dúvida quando eu era mais novinho, mas eu acho que deu. Estou conseguindo pagar, estou financiando o carro, está dando certo. O negócio vai... Peraí. Pronto, agora foi, agora deu certo. Ó, ficou no jeito. É só deixar que a coisa vai. Eu perdi o medo agora, eu estou uma pessoa segura, Deus está comigo, eu vou vencer. Você tem esses momentos na vida que você está bem. Você achou o fio do novelo de lã. Eu gosto dessa metáfora, porque às vezes a gente está com a vida tão bagunçada que você não sabe por onde começar. A pessoa chega para você, me dá um conselho, eu tenho coisas para fazer, eu tenho vontades, mas eu não sei como. Aí você não sabe como começar. Aí de repente você vai cavucando a vida, você acha aquele novelozinho de lã, que é o começo da sua caminhada. Aí você vai desenrolando, a lã vai girando. Se você não conhece o que é lã, porque você não nasceu na época das nossas avós que tinham crochê em casa, eu sei o que é. Você tem aquele negócio do durex, você acha a pontinha do durex, aí vai desenrolando durex assim, né? Você tem que achar aquela pontinha do durex da sua vida. Quando você vai, você desenrolou o durex todo. Então, tem uma hora da sua vida que você arranjou a pontinha do durex aí, você está conseguindo caminhar direitinho, arranjou a sua estrada da vida. Aí, de repente, sei lá, o governo tomou uma decisão, o mercado mudou a tecnologia, o seu negócio que faturava tanto, faturou 10% nesse mês. E faturou mais 10% no mês seguinte. E aí você diz, espera aí, o que está acontecendo? E você não tem essas coisas todas para poder mudar, de repente mudar o jeito de ser da empresa do dia para a noite, e você vai ter que começar a demitir funcionário, dar algum jeito, fazer alguma coisa, porque do nada, 3 meses de faturamento super baixo, você não sabe o que fazer. Aí, de repente, você pensa naquela ideia que já passou na cabeça de todo mundo nessa vida. Vou vender meu carro para pagar as contas. Não há um cidadão no mundo que não diga, pelo menos, se algo acontecer, eu vendo meu carro. Aí o cara foi vender o carro, isso aconteceu com um amigo meu, vendeu, acordou, apertou a mão do cara. No dia que ia entregar o carro, bateram no carro dele. E como ele já ia vender, ele cancelou o seguro. Aí ele já estava ruim, com a dívida, ia vender o carro para pagar a dívida.
Perdeu todo o carro e ficou sem mais nada ainda. Aí, dessa hora, meu irmão, o cara começa a dizer, rapaz, tem alguma coisa que está acontecendo com a minha vida. E desgraça não vem sozinha. Desgraça vem, aí nessa hora vem a sua empregada, torce o pé e vai ficar 2 meses sem ir para o trabalho. E a sua casa não é pequena, que eu sei. A sua casa tem muito trabalho, muito menino, muito cachorro, muita atividade. E você lá trabalhando, e daqui a pouco sua esposa começa a jogar as culpas para cima de você, e você joga as culpas para cima da sua esposa, e ninguém se aguenta mais, a casa está bagunçada, está um caos, aquela comida que era quentinha meio-dia não tem mais, você tem que ir para Portugal se coisando assim todinho, com os meninos com as mochilas para ir para o colégio, você não sabe o que fazer, nervoso. E ninguém botou gasolina no meio do carro, e o carro para no meio da rua. Eu falei para você botar gasolina, mas você não botou, e fica aquela confusão, e daqui a pouco sua mulher desenvolve uma gastrite nervosa, e nem mais mulher você tem. Não é isso? Confusão fica grande nessa hora, né? Aí você, daqui a pouco, você pensa assim, eu estou sem mulher, sem dinheiro, sem carro, sem empregado. Eu digo, é o momento... Sexta-feira do descarrego, que você assim... Aquele momento que você pensa assim, rapaz, se em vez de vender meu carro eu tivesse dado na fogueira santa, pode ser que eu não estivesse nessa situação. Não é isso? Aquela situação que você pensa assim, pode ser que faz sentido que esse cara fala aí de madrugada aí, de eu dar um dinheiro lá e dar certo o negócio resolver, porque eu devo estar debaixo de uma maldição. E se você pensar ainda que o José... Ele não ficou 3 meses na prisão. Ele ficou mais de 2 anos na prisão. A gente lê o texto bíblico assim, a gente acha que foi uma coisa assim, tropeçou, caiu, levantei. Mas o cara vai passar 2 anos da sua vida preso. Como pessoas que, por exemplo, vão fazer um tratamento contra uma doença seríssima, que não é um tratamento, não é de 1 mês. É um tratamento que leva anos. Pessoas que estão, de repente, vivendo uma crise no casamento, que ela dura muito tempo. Você quer uma solução imediata, mas você vai viver uma cruz. E não há cristão que nessa hora que não pense, será que tudo que eu fiz na vida foi errado? Será que todos os sonhos que Deus tinha para mim foram em vão? Será que tudo que eu construí não serviu de nada, porque agora eu estou na estaca zero novamente? E a paciência para começar de novo? A paciência para o povo dizendo, sabe o que você devia fazer? Um concurso público. Que negócio de concurso público? Nessa idade da vida eu vou fazer concurso público. Você não tem paciência para começar de novo na vida, não. Você queria que as coisas fossem diferentes, mas elas não são. E a circunstância que está na sua mão, você não plantou. É muito difícil nessa hora. E a gente entende quando isso acontece com Jonas. Porque o Jonas estava desobedecendo a Deus, não é? O Jonas estava fugindo do propósito de Deus. Aí vem a tempestade, vem o barco, vem o naufrágio, vem o peixe, ele fica lá dentro e você diz, mereceu. É para aprender mesmo, é isso que Deus tem que fazer na vida das pessoas, é para corrigir, para o cara saber que está errando. Por isso eu gosto de ver quando Deus manda o raio na cabeça das pessoas, porque aquela pessoa está precisando do raio na cabeça dela. Você sente no coração, você não fala, mas você sente no coração que foi bom o raio na cabeça da pessoa. Mas aí quando o cara é o José, que estava fiel, ele era um cara de caráter, não roubou 1 centavo do seu Potifar, não triscou na mulher dele e é jogado injustamente numa prisão. Aí você diz, aí o difícil é isso. É saber que a gente não é uma pessoa tão mal assim na vida, que a gente está tentando acertar os pontos e está lá, na confusão da prisão tremenda. Isso tem muito na Bíblia, sabia? A gente acha que não tem essas coisas não, mas o Daniel, que estava lá orando direitinho, bonitinho, o pessoal não queria que ele orasse, jogou ele na cova do leão. O cara não fez nada errado. Você tem o Elias, que estava cumprindo a vontade de Deus, fez o fogo descer no altar, a Jezabel, aquela fuleiragem lá, mandou matar o Elias teve que sair fugido, ficou correndo no meio do deserto, foi parar no meio de uma caverna sozinho, e estava fazendo tudo direitinho, estava fazendo tudo certo. E o Paulo no final da vida estava onde? Na prisão. O cara serviu a Deus bem direitinho e foi terminar na prisão. Quando ele chegou no último julgamento dele, ele disse, todos me abandonaram. O Paulo, que abriu não sei quantas igrejas, que a gente celebra tanto aqui nas suas cartas, dizendo, todo mundo me abandonou. Não há cristão que não passe por algum tipo de sentimento como esse. Talvez você esteja na sua cadeira assim, pensando, pastor, você falou da minha vida agora. Eu estou vivendo isso aí, você fez uma chapa da minha vida. Você lembra da chapa? Vai tirar uma chapa do pulmão. Você fez uma chapa da minha vida. É isso que eu estou vivendo. Eu queria aprender com o seu José aqui algumas dicas, algumas razões
algumas características dele que fizeram ele superar esse momento de dificuldade, que não foi um momento qualquer. Foi um momento sério, pesado, difícil. Eu queria com vocês, talvez, trazer um pouco de luz para a sua vida, se você está vivendo um pouco desse momento aí, um pouco mais pesado, um momento mais assim de prisão na sua vida. E há 4 características dele que eu queria trazer para vocês, certo? A primeira diz assim, em Gênesis 39, 21. Mas o Senhor estava com José e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. E eu aprendo que José tinha a presença de Deus. E mesmo quando você não tem nada, você ainda tem a Deus. E mesmo quando você chega na situação, não tenho mulher, não tenho casa, não tenho dinheiro, não tenho trabalho, a Deus você ainda tem. E quem tem Deus tem muita coisa. Quem dá um amém aí? Amém? Amém. Vocês têm que participar, pessoal. Um amém aí, legal. Porque nada poderá me separar do amor de Deus. Não é isso que diz a palavra de Deus? Que Jesus fala que, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então não existe eu não tenho nada. Você sempre tem Deus, e quem tem Deus tem muita coisa. Eu me lembro de uma passagem bíblica muito legal. Talvez você se lembre também, porque o pessoal daqui é bom de Bíblia. Se lembra lá do Cedraque, Mesaque e Abidnego? Estavam lá na Babilônia, e o rei, o Nabucodonosor, fez uma estátua de ouro e mandou todo mundo se ajoelhar diante dessa estátua, não foi? O que eles fizeram? Não, rei, você pode até nos matar, mas a gente não vai se ajoelhar a outro Deus. E aí o rei Nabucodonosor, com raiva, com ódio, mandou eles no meio da fornalha, não foi isso? E aí no meio da fornalha, o que aconteceu? O Nabucodonosor viu eles andando, sem as amarras, não foi? Todo mundo andando lá. Ele falou o seguinte, mas eu estou vendo 4. Eu não mandei 3 para dentro da fornalha? Mandou, rei, você mandou. Mas eu estou vendo 4. Meu irmão, é isso que acontece. Há pessoas que vão dizer assim, essa pessoa está machucada, está ferida, está acabada, está sem possibilidade, está sem solução. Ela está no meio de uma fornalha. Aí você vai ver lá, a pessoa vai dizer, vamos ver como é que está fulano, vamos ver se já morreu. Vamos ver se já acabou. Vamos ver se não tem mais esperança para a vida desse rapaz. Você chega lá e diz, rapaz, mas o rapaz está vivo ainda. O rapaz está andando, o rapaz está seguro, o rapaz está forte, está querendo vencer, está querendo lutar. E como é que pode? Tem mais gente com ele. E quem é essa pessoa que está com ele? É Jesus do lado dele. Trabalhando com ele, estando junto com ele, porque ainda que ele não tenha nada, a Deus não lhe falta. Meu irmão, ainda que você esteja com o sentimento que não tem nada na sua vida, Deus você tem, e no meio da fornalha só vai queimar as suas amarras, e as pessoas vão ver você andando lá feliz e alegre, mesmo com todas as circunstâncias pareçam que não estão favoráveis, porque a Deus você tem. E essa é a primeira coisa que a gente aprende com o seu José, Deus não lhe faltou. José tinha a presença de Deus. A segunda característica que eu vou aprender aqui com o seu José, está em Gênesis 45, 5. E essa passagem bíblica está lá depois de que tudo já aconteceu, que ele já está governador do Egito. Aí ele vai dizer uma frase impressionante para os seus irmãos. Diz assim, olha só, Gênesis 45, 5. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que o José, ele tinha um sonho tão forte no seu coração, que quando ele olhava para o seu passado, ele dizia, todas as etapas que eu vivi no meu passado, eram estágios para eu chegar até aqui. E vocês achavam que tinham me feito mal. Mas tudo isso era um propósito de Deus para que eu pudesse chegar até esse momento e salvar vidas. Ele conseguia olhar para a sua vida como um caminho de Deus, mesmo nas situações mais difíceis. E olha, se ele consegue daqui olhar para trás, quando ele estava lá atrás, ele conseguia olhar para frente. Ele dizia, hoje eu sou prisioneiro, amanhã eu sou governador. Hoje eu não tenho liberdade, amanhã eu vou ter toda a liberdade que eu precisar para fazer o bem que Deus quer que eu faça. E é isso, meu irmão, que às vezes você tem que ter. Há situações que tudo vai dizer que está ruim ao seu lado. Mas no seu coração você tem um propósito e uma missão lá na frente dizendo, eu sei que hoje eu não tenho condições, mas Deus tem um propósito para mim lá no futuro, e isso vai me trazer uma fé e uma alegria. Existe um rapaz, um homem, um psicanalista, que escreveu um livro chamado
em busca de sentido. Você traz uma fotinha aí para a gente ver, olha o livro como é que é. Um homem em busca de um sentido. Victor Franklin. Franklin, deve ser isso. Vocês que são do inglês, o Caio aí deve saber melhor a pronúncia. Mas vejam só, esse rapaz, ele era um psicanalista judeu que viveu uma certa etapa da vida nos campos de concentração. E ele fez uma análise das esperanças, dos sonhos, do coração das pessoas que viviam aquele momento de sofrimento intenso. Você conhece, né, o campo de concentração, o Holocausto, na Segunda Guerra Mundial. E ele disse o seguinte, que as pessoas que conseguiam sobreviver àquele campo de concentração sempre eram aquelas que tinham um sonho, que tinham uma esperança no coração. Aquelas que estavam só tentando sobreviver, essas morriam primeiro. E eu vi até um momento lá que eles tinham a esperança de sair de uma determinada data, e quando aquela data não se realizou, muitas pessoas ficaram tão frustradas, tão desanimadas, que acabaram morrendo muito mais cedo. Mas aquelas que ainda tinham uma esperança de algo na vida que iam realizar, elas permaneceram mais tempo. Então ele faz esse trabalho que diz que quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. Essa é uma frase muito famosa dele. E o José tinha um porquê. O José tinha uma missão, ele tinha um sonho. Por isso que às vezes eu reforço tanto para algumas pessoas e digo, mas não tente só ganhar a vida. Não tente só ter um emprego. Não tente só assim fazer alguma coisa para ver se você vai dar certo, não. Tem um propósito. Porque na hora que tudo lhe faltar, esse propósito vai lhe sustentar. Até um corinho antigo, vou até chamar o Israel para cantar esse corinho com a gente. Só um momentinho na mensagem, certo? Um corinho para a gente cantar. Diz assim, ó, essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma, é porque eu louvo a meu Senhor. Quem lembra desse? Levanta a mão aí, quem lembra? A gente vai cantar ele agora. É bem novinho, né? Lançou ontem. Aí diz assim, não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor. Não me guio por vistas, não me guio pelas circunstâncias, alegre sou. Vamos lá, Israel, só um pouquinho, só para a gente lembrar. Essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma, é porque eu louvo ao meu Senhor. Não há circunstâncias, não, olha o seu amor, não me guio por vista, alegre estou. Salve de palmas aí para Israel. O pessoal foi ágil, você viu? Eu falei, já começou a cantar na hora e já saiu. Parabéns, viu, Israel? O pessoal é show de bola. Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. E é assim que o cristão caminha. Não é porque tudo vai bem que a gente está em paz. A gente está em paz porque a gente tem um Deus todo-poderoso. Porque a gente ama esse Deus de todo o coração. Aí no versículo 39 e 22 acontece outra situação. Porque Deus tinha dado a simpatia do carcereiro para José. Aí diz o seguinte, por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão. E ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José, ele concedia bom êxito em tudo o que realizava. A terceira coisa que eu aprendo com o seu José é que, apesar das circunstâncias ruins, ele não deixou de trabalhar. Ele não deixou de agir e tentar viver da melhor forma possível. Porque há quem chegasse nessa situação e dissesse, acabou. Me resta ficar no meu quarto com um cobertor quentinho, dizendo, não tem mais chance para mim, não tem mais solução, eu não tenho mais vida, não há mais o que fazer. Há quem tenha tido uma decepção amorosa e diga, poxa, eu nunca mais vou me relacionar com ninguém na minha vida. Há quem tenha tido uma decepção financeira e diga, nunca mais vou abrir nenhum negócio. Nunca mais vou trabalhar em nada desse negócio de dinheiro. Eu não sei lidar com isso. Há quem tenha tido uma dificuldade com a igreja e diga, nenhuma igreja presta. Nunca mais entra em igreja nenhuma. A igreja é só local de ladrão, é só local de gente corrupta, é só lugar de pastor enganador, é só local de gente doida, é só lugar de gente maluca. Há quem tenha tido alguma decepção na vida, algum tipo de prisão, e desista de lutar.
Às vezes não sem razão. Às vezes você diz, você está se fazendo de vítima, mas eu sou vítima. O que eu estou me fazendo? Eu sou a vítima. Eu realmente fui vítima. Eu realmente estou nessa situação porque aconteceu algo muito forte com a minha vida. Eu tenho direito de estar nessa situação. Lembra da Ruth na Bíblia? Perdeu os maridos, perdeu os filhos. Como é que uma pessoa dessa não pode ser vítima? Perdeu a família todinha. Uma pessoa merece o luto que ela está vivendo. Meu irmão, pois sente aí, tenha calma, toma um copo d'água. Há pessoas que realmente podem estar nessa situação, mas o fato é que em determinado momento da vida você tem que continuar. Você tem que continuar trabalhando e batalhando. E o fato de que o seu José, ele tinha essa espécie de resiliência. Nos Jogos Olímpicos aí, a gente está vendo esse salto com vara, né? Olha só a fotinha que eu trouxe do salto com vara, como é que é. Tem aí o Léo, a foto? Aí, pronto, olha só que legal. Essa vara, ela tem a chamada característica de resiliência. Ela entorta, mas ela não quebra. Ela sofre um estresse, uma pressão, ela enverga, mas não quebra. E é assim que é o homem de Deus. Você sofre aquela pressão danada, porque não diz que as tempestades, né, a chuva vai vir, mas a sua casa não vai cair, que está sobre a rocha? Não é isso que Jesus fala? Porque a tempestade vem. A tempestade dá contra a casa. Você vai estar na prisão, vai estar numa situação complicada, você vai envergar. Mas o cristão ele tem que resistir no momento da pressão, envergar, mas não quebrar. Isso chama resiliência. E Paulo fala sobre isso. Olha só que texto maravilhoso de Paulo. Diz assim, ó, em 2 Coríntios 4, 8 e 9. De todos os lados somos pressionados, mas não. Ficamos perplexos, mas não. Somos perseguidos, mas não. Abatidos, mas não. O que é isso? Toda hora chegamos no limite, mas quando as pessoas pensam que nós vamos quebrar, a gente não quebra. Toda hora chegamos no ponto de ebulição, mas a gente não ferve. Toda hora a gente chega naquele ponto que parece que agora foi, acabou com a vida do cara, ele não vai conseguir, quando você vê, o cara está trabalhando. Está se esforçando. Vai doer, vai machucar, vai. Você vai ter que ter ali uns aconselhamentos, vai ter que ter ali um choro, vai ter que ter um clamor de noite que nem o Salmo faz, né? O pessoal lá nos Salmos chorava pra caramba, né? Pensa, Senhor, clamor, olha a minha causa, Senhor, olha a minha angústia, porque me abandonaste, né? Você vai ter esse momento de choro, mas você vai continuar no dia seguinte, não é isso? Porque tem esse momento do crente que ele é resistente. Pelo menos tem que ser, e se você não foi, meu amigo, é hora de ser. E se aconteceu de não poder, talvez seja a hora de levantar, porque se você está aqui hoje é porque você não desistiu. Por que não? Você não estava lá na tua casa chorando. Por que você veio hoje? Porque você tem esperança. Talvez lá Deus fale comigo. Está falando. Tenha resistência. Essa situação vai passar na sua vida. Porque essa história foi o meio da vida de José. Essa história é o meio da sua vida e não é o final. Há um momento que você pode viver um momento de prisão na sua vida, mas não é o final da carta que Deus está escrevendo da sua vida. Há muito mais coisas para acontecer nela. Resista, tenha resiliência. E olha só, primeiro, José tinha a presença de Deus. Segundo, José tinha um propósito. Terceiro, ele continuou a trabalhar. E quarto, os relacionamentos são um caminho de bênção para a nossa vida. Em determinado momento, chegou o copeiro do faraó lá na prisão. E o carcereiro deixou aos cuidados do José, que era o cara que servia lá como carcereiro. E o copeiro foi lá, o faraó ficou chateado comigo, mandou eu para a prisão, e eu estou muito chateado. Eu tive um sonho que está me perturbando a alma. E o José, muito tarimbado com esse negócio de sonho, falou, olha, os sonhos são de Deus. Me conte seu sonho que eu vou dar a interpretação. O José ele sabia assim, dar a interpretação do sonho, ele sabia assim, fazer um negócio bem legal. Até porque esses sonhos não são tão difíceis de interpretar. Né? Na Bíblia, quando a gente vê assim, um sonho, tem sempre um significado próximo. Então ele estava lá e dizendo assim, conte seu sonho, vamos conversar sobre isso, sente aqui, vamos bater um papo. Aí ele foi conversando com o carcereiro, foi conversando com o copeiro, e descobriu a interpretação, e falou a interpretação para ele. Sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco você vai ser restaurado para o faraó. Agora, deixa eu fazer meu marketing contigo, copeiro, né? Deixa eu fazer meu marketing contigo. Aí o José falou o seguinte, quando tudo estiver indo bem com você,
lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me dessa prisão. Pois fui trazido à força da terra dos hebreus e também aqui nada fiz para ser jogado nesse calabouço. Aí o seu José aproveitou que tinha uma situação boa, uma situação legal, fez um relacionamento bacana e disse o seguinte, olha, somos amigos? Somos companheiros? Somos aqui, estamos juntos. Mas quando tu estiver lá, fala de mim, manda aí a real para mim. É que nem aquele pombo correio, né? Ele botou um recadinho na perna do pombo e soltou o pombo lá para o faraó, não foi? Ele, carrega no seu coração a minha história, carrega na sua vida o meu pedido, carrega na sua história o meu clamor. Então, aconteceu que isso aconteceu. E o seu copeiro foi lá para a corte do faraó de volta, porque foi restaurado. Em Gênesis 41 aconteceu o seguinte. Ao final de 2 anos, por isso que eu estou falando que José passou 2 anos na prisão, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito e lhes contou o sonho, mas ninguém foi capaz de interpretá-lo. Então o chefe dos copeiros, 2 anos depois, o esquecido, o chefe dos disse ao faraó, hoje eu me lembro de minhas faltas. Hoje eu lembrei do que eu tinha prometido para o José um negócio. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a eles os nossos sonhos e ele os interpretou, dando a cada um de nós interpretação do seu próprio sonho. E tudo aconteceu conforme ele nos dissera. Eu fui restaurado à minha posição. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Então, daqui, José estava aqui, enviou seu pombo correio, que foi o copeiro, ele foi indo lá para o faraó, chegou lá, mandou a real para o faraó, mandou o recado, mandou o que estava no coração e disse, eu lembrei que existe um rapaz lá muito tempo atrás que teve um relacionamento bacana comigo, que pode servir a você. E foi lá o faraó, então mandou chamar o José que estava lá na prisão. E qual é a verdade que eu aprendo aqui? Que todo mundo conhece alguém que conhece alguém, certo? E, meu amigo, às vezes quem vai te tirar do buraco são as pessoas que você conheceu na vida. Por isso, dê muito valor da maneira como você se relaciona com as pessoas. Seja um cara de coração bom, ajude as pessoas que estão ao seu lado, ganhe assim, ajude as pessoas, fale com o seu coração coisas alegres, tente sempre estar levando para elas o seu coração, o seu clamor, a sua vontade. E essas pessoas vão ser seu agente por esse mundo, levando os seus clamores, as suas necessidades. E às vezes você namorou com pessoas que foram indicação, não foi? Não foi isso? Olha, fulano, conheço um cara que é bem gatinho para você, aí indicou. Quem foi que fez o esquema? Foi a namoradeira do lado, aqui, a pessoa que sempre faz aqueles esquemas. Então, você falou com uma pessoa que foi até a outra e fez o esquema contigo e você está namorando. Às vezes você conseguiu aquele emprego, como é que foi? Um amigo teu te indicou para você para aquele emprego, não foi isso? Algum amigo te disse, olha, fulano, vem trabalhar com imobiliária lá comigo. Por quê? Porque está dando legal, vem comigo, eu vou te apresentar o meu chefe. E aí você foi apresentado, e aí você conseguiu sair daquela situação para um novo emprego. Por quê? Porque alguém te indicou. Tem uma ferramenta que existia muito tempo atrás, não sei se vocês vão lembrar, era o Orkut. Quem lembra do Orkut? Faz um tempinho, né? Os mais jovens não lembram mais. Eles nem lembram mais o que é Facebook, né? Só de Instagram para cima eles lembram. Mas olha só, o Orkut tinha um negócio legal. Quando você estava lá com seus amiguinhos no Orkut, sempre quando você queria conhecer alguém que você não sabia, né? Como fazer, conheço aquela pessoa, quero conhecer, como é que eu faço? O Orkut, quem lembrar disso vai ser ninja, Ele tinha assim, fulano, que conhece a pessoa que você quer conhecer. Você lembra? Então, sempre a gente estava a 1 a 2 pessoas de conhecer o outro. E você percebeu, olha, eu conheço fulano que conhece o cara lá, o cantor da banda de forró. Não, eu conheço fulano que conhece o cara lá, né, o prefeito. Você sempre estava, a 1 ou 2 passos de alguém interessante. E é isso que aconteceu. O José ficou a 2 passos do faraó por causa do copeiro. Então, meu amigo, comece a falar dos seus sonhos para as pessoas que estão ao seu lado. Comece a trabalhar bem, porque ninguém se lembra de um cara complicado. Você não pensa assim, vou voltar para aquele emprego que eu tinha, chamar aquele cara mais complicado para tomar um café. Você não pensa isso. Às vezes, quando você sai daquele emprego que tinha aquele cara complicado, você não lembra nem mais o nome, passou 2 semanas. Você tira um peso da sua vida, você não lembra mais. Você já viu foto antiga tua de turmão? Tinha aquelas turmas enormes, assim, acampamento, aí você pega aquelas fotos assim antigas. Você conhece meia dúzia, mas tem uma galera assim que é figurante, não tem?
Você olha assim, quem era essa pessoa mesmo, rapaz? Mas não sei. Na época você sabia quem era, mas depois passa um tempo você não sabe mais quem é não. Porque não impressionaram você, não mexeram com você, não tiveram na sua vida, não tiveram história contigo. Por isso, meu irmão, você tem que impressionar nessa vida, você tem que fazer coisas, você tem que ter um sonho, você tem que mexer com vidas. Porque lá na frente essas pessoas vão lembrar de você. Quando o Barnabé estava precisando de alguém para a igreja de Antioquia, que era uma igreja grega, já tinha se passado muitos anos. O Espírito Santo lembrou ele que existia Paulo. E Paulo estava esquecido lá em Tarsis. Ele falou, rapaz, eu me lembro de um cara chamado Paulo, que tinha no coração pregar para gentios. Aí ele foi lá na cidade de Tarsis, pegou Paulo, que estava esquecido, e trouxe para a igreja de Antioquia. Ele se tornou um dos maiores missionários desse mundo. E eu digo, meu irmão, há pessoas lembrando do seu nome hoje. Eu não sei onde, eu não sei como, mas há pessoas que estão lá dizendo, talvez fulano seja bom para essa posição. Talvez fulano seja bom para esse lugar. E hoje você pode começar com seus relacionamentos, criar novas oportunidades. Porque é assim que Deus faz, juntando pessoas, fazendo conexões. Porque Deus não manda um muro falar contigo. Deus não manda um carro falar contigo. Deus não manda um sistema falar contigo. Ele manda uma pessoa. A pessoa são os mensageiros de Deus, são os anjos de Deus. E o seu nome pode estar por aí, amigo. Sendo lembrado, sendo cativado por essas pessoas que estão na presença do Rei. E há de ser que você tenha muitas oportunidades daqui para frente. Então, amigos, o José, ele tinha um Deus. E quem tem Deus tem muita coisa. O José, ele tinha um sonho e um propósito. E quem tem um propósito suporta muitos tipos de como. Quem tem um porquê. O José, ele não desistiu e continuou trabalhando. É importante você não desistir, sair da sua condição de vítima e continuar trabalhando. E por fim, ele fazia bons relacionamentos, ele tinha uma boa convivência, ele ajudava as pessoas que estavam ao seu lado, ele compartilhava do seu sonho e isso levou ele na presença do faraó. Essas são as 4 características de José que eu aprendo para me tirar nessa situação de prisão. E tem uma música, que não é uma música que a gente canta muito, não é uma música muito comum da gente cantar. Porque às vezes ela tem umas partezinhas exageradas. Recebe a cura, recebe a unção, né? A gente não costuma falar essas coisas, na música tem. Mas ela tem uma partezinha tão legal, que tem tudo a ver com a nossa pregação. Eu queria que vocês entendessem isso. Diz assim, ó. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar. Levante teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos e a sua visão. Eu vou até pedir para o Léo dar uma apagada na luz para a gente. E essa música é uma oração de Deus, é uma palavra de Deus para a sua vida. Não desista, não pare de lutar. Deus está restaurando os seus sonhos. Se você está nessa situação de prisão, vamos cantar essa música como uma palavra de Deus para a sua vida. Pode ser, Israel?